A filósofa Viviane Moser revisita agora um dos períodos mais sombrios da nossa história, a ditadura militar. E lança uma pergunta: de que maneira as relações de poder deixam marcas no nosso dia a dia? O ser humano é incrível no seu limite. E à medida que eles torturavam, que eles matavam, um sentimento para mim ficou muito grande, de ódio. E esse ódio também me deu força, porque existem certas coisas que a gente tem que odiar para o resto da vida. O seu amor ame-o e deixe livre para amar. O golpe militar de 31 de março de 1964 deu início a um dos períodos mais sombrios de nossa história. Foram 2 décadas de repressão política, perseguição e censura. Muitos movimentos de resistência atuaram contra o novo regime. Crimeia, sua irmã Amélia e seu cunhado César eram jovens que participavam desses movimentos e, por isso, foram perseguidos, presos e torturados. Eu vivi na clandestinidade quase que 8 anos. Os 8 anos, assim, da minha juventude. Sabia que nós estávamos sendo vítimas de uma injustiça, que era um poder muito mais forte do que nós que estava fazendo isso. Mas o que é o poder? Poder? Decisão, né? É poder decidir alguma coisa em nome de outras pessoas, acho que é isso. Para o filósofo francês Michel Foucault, o poder não é uma coisa, nem uma propriedade. Ele não está localizado somente no governo ou no Estado. Se utilizarmos a distribuição de energia elétrica como exemplo, não podemos identificar o poder somente com esta estação central, mas principalmente com os fios que chegam a todos os lugares e atingem todas as pessoas. O poder é uma rede de relacionamentos, de relações. Isso quer dizer que em todos os lugares, em todas as classes sociais, há sempre relações de poder, mesmo que não pareça. O poder está em tudo, né? Mas como ele se manifesta? Associamos o poder à punição, ao castigo. Até o fim do século XVIII, era comum o poder ser exercido por meio da força física, da dor. Era o que acontecia no ritual do suplício. Uma cerimônia pública em que um criminoso era torturado até a morte. Mais do que uma reparação moral, o suplício era uma prova de força, a manifestação do poder político do rei. Foi o que aconteceu aqui no Brasil com Tiradentes. O líder da Inconfidência Mineira foi enforcado e esquartejado para servir de exemplo aos que ousassem desafiar a coroa. Com o tempo, o hábito de punir publicamente deixou de ser viável. Nasce a prisão, como uma forma de humanizar os castigos, mas que serviu apenas para levar o suplício para longe dos olhos da sociedade. Lembro quando a gente entrou na 36ª delegacia e lembro de quando a gente entrou num corredor muito escuro e no fundo, tinha uma cela muito escura onde meus pais estavam e eles estavam assim totalmente estáticos, né? Não conseguiam se mexer. Janaína e o irmão Edson nunca se esqueceram do dia em que os militares os levaram para ver os pais, Amélia e César, que haviam passado por uma sessão de choques e espancamento. Janaína tinha 5 anos de idade, Edson 4. Eu me lembro de uma mulher me chamando pelo nome e eu reconheci a voz como a voz da minha mãe, mas eu olhava para ela e via que não era o corpo dela. Por quê? Porque eles já estavam com o corpo desfigurado. Ela estava ensanguentada, esverdeada, de levar pancada. Eu estava amarrada, nua, urinada, toda suja, humilhada.
E eles levaram para os meus filhos me verem desse jeito. Para entender a dinâmica do poder, Michel Foucault resolveu estudar as prisões. Porque nas prisões, o poder não se esconde, não se mascara cinicamente. Ao contrário, pode se manifestar em seu estado bruto, em suas formas mais excessivas. Aqui, ele encontra sua inteira justificativa como um poder moral. Em nome do bem e da ordem, é permitido punir. Mas qual o limite do direito legítimo de punir? Era espancamento, era choque elétrico nas mãos e nos pés. Crimeia, presa por envolvimento com a luta armada, mesmo grávida de 8 meses, não foi poupada. Ficou 20 horas em trabalho de parto, na cela, sem qualquer ajuda, até que seu filho nasceu no hospital do Exército. Sabe o que eu pensava na hora do parto? Eu disse, poxa, eles prendem, matam e as pessoas estão nascendo, né? Então, eles não são capazes de segurar tudo. Eu acho que as pessoas têm as opções, as pessoas fazem as escolhas, né? Sejam certas ou erradas. Agora, eu não tinha feito nenhuma escolha, entendeu? Não tinha nem nascido ainda. Então isso é uma coisa que me incomoda. O projeto que deu origem à prisão não previa o sofrimento físico, a tortura. O objetivo não era punir, mas vigiar, controlar. Esses aqui são os olhos do regime, né? Os arquivos do DOPS de São Paulo, o Departamento de Ordem Política e Social, mostram como pessoas comuns eram espionadas no seu dia a dia na época da ditadura. Um sapateiro, uma pessoa que num boteco de esquina falou mal da ditadura, falou mal de um político e foi fichado. E foi fichado. Este poder repressivo parece ter deixado marcas profundas em nossa cultura. A ditadura feriu a alma do povo. E acho que feriu no que nós chamamos de mais bonito, que era generosidade e solidariedade. A marca, a herança que nós recebemos da ditadura é a impunidade. A prática de abusos físicos continua presente em nossa sociedade. No treinamento de militares e policiais, no espancamento de mulheres e crianças, na prostituição infantil, nas favelas, no asfalto. E assim continua a sociedade brasileira a ter escravidão escondida, ter assassinatos, tortura. O conhecimento deve estar sempre ligado à história, não à história oficial dos livros, que em geral desvaloriza e desqualifica as lutas das pessoas comuns, e sim a história dos combates esquecidos, de nossos heróis anônimos. Esses arquivos não são papéis velhos. Esses arquivos retratam a vivência dessas pessoas comuns, que apesar de comuns eram capazes de gestos de extrema grandeza. Falta à nossa democracia, ao nosso país, uma maior reflexão sobre o que nós vivemos. Designar os focos de abuso de poder, falar deles publicamente, nomear, dizer quem fez, é uma forma de luta. E aí então eu pensava assim, eu tenho que denunciar o que é feito com as pessoas, então eu vou sobreviver. Se o poder está em todos os lugares, como diz o filósofo, todo gesto de resistência, por menor que seja, atua na grande rede que guia nossas vidas. Se existe alguma chance de não repetir os mesmos erros, é conhecendo o passado. O que é mais eficaz? Vigiar ou punir? O que isso tudo tem a ver com Big Brother? A discussão continua domingo que vem para mostrar como a vigilância pode ser um tipo de poder mais forte do que a tortura. Até lá!